Abram suas Bíblias no livro de Josué. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Vamos fazer a leitura de um único versículo, versículo 8. Josué 1:8. Josué 1:8. Vamos ver se eu consigo ir até o fim, meus irmãos, que eu tive que tomar uma amoxicilina hoje de manhã, junto com uma dipirona de 1 grama. Falei, vou tomar logo um coquetel, que ontem de manhã eu acordei sem voz. Falei, Jesus, como é que eu vou pregar amanhã desse jeito? Passei o dia inteiro ontem dormindo, cheio de sono. Aí ontem à noite eu tomei uma amoxicilina, e hoje de manhã eu falei assim, eu vou tomar mais uma com uma dipirona de 1 grama logo. Que aí me mantém de pé, mas aí à tarde me arreia, né? Quando for depois do almoço, já viu, né? Ainda bem que lá em casa hoje não é feijoada. Senão... Josué 1:8 diz assim, meus irmãos, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos ler todos juntos? Josué 1:8. Não cesses de falar, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, bem-sucedido. Obrigado, Senhor. Essa é a porção da tua palavra nesta manhã. Abençoa-nos, edifica-nos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos, por incrível que pareça, educação cristã é algo muito pouco falado nas famílias cristãs. Não estou falando na igreja, nas famílias cristãs. Aliás, provavelmente, até certa medida, nem é falado, né? Isso nem é tratado de forma familiar. Por exemplo, quantas vezes você já reuniu a sua família? Quantas vezes você já reuniu a sua família durante a semana, relembrando o que foi pregado no culto de domingo? Fazendo como os bereanos faziam, né? Ouviam, meditavam e ali então julgavam aquela palavra que era ministrada de domingo a domingo. Quantas vezes você já reuniu a sua família? Talvez alguém não tenha estado com você no culto, mas daqui a pouco à tarde a palavra está lá no YouTube, né? Quantos assistiram novamente a palavra e ficaram ali pensando, repensando naquilo que foi pregado? E o trágico, meus irmãos, é que as Escrituras nos ensinam, e não só nos ensinam, como elas também nos advertem verdadeiramente de que devemos sempre buscar conhecimento das Escrituras para estar ensinando aos nossos filhos esse conhecimento bíblico, né? Mas na grande maioria das vezes, não há um ensino piedoso caseiro. Não há um ensino caseiro com a criança, não há uma escola bíblica familiar. Não há uma escola bíblica caseira. Mas, via de regra, o que existe são julgamentos, brigas, contendas, né? Você fala para a criança, você não pode fazer isso, mas não diz por que não pode.
Ó, Deus não gosta disso. A criança, ela cresce com um Deus que é terrível. Esse Deus não gosta de nada. Esse Deus é muito ruim e chato, porque tudo que eu vou fazer, meu pai diz, não, você não pode fazer porque Deus não se agrada disso. Mas não justifica, não me mostra na palavra por que isso é errado, é só uma repreensão vazia e sem a complementação de uma educação. O pior, meus irmãos, é que, repito a expressão, via de regra, os pais entendem que a obrigação de educar os seus filhos no Senhor é de uma escola bíblica, quando, na verdade, o primeiro contato com as Escrituras deve ser um contato familiar, deve ser um contato caseiro, deve ser um contato no ambiente familiar, porque é ali que a criança vai aprendendo a executar um vínculo e um relacionamento com Deus e também com a sua igreja. Isso eu estou falando em relação à criança, mas serve para qualquer pessoa. Porque, por exemplo, o novo convertido ele não passa de uma criança. E se ele não foi educado de maneira compassiva, piedosa, misericordiosa, além de não ter uma compreensão correta das Escrituras, em determinado momento essa pessoa vai desanimar, porque ela vai achar muito difícil servir a Deus, é muito difícil ler as Escrituras, compreender e seguir a minha vida de acordo com esse livro. Vai pensar como os israelitas pensaram quando estavam no deserto. Era muito melhor o tempo que a gente estava lá no Egito. Lá no Egito a gente comia de tudo o melhor, não é? Lá no Egito tinha água saindo da torneira. Aqui precisa de Moisés, né, dando ordem a uma rocha para sair água dali. Aqui precisa codornizes voando para lá e para cá, lançando maná sobre a gente. Lá no Egito era muito mais tranquilo. Vão pensar dessa forma. E o que nós temos feito, meus irmãos, como igreja, para mudar essa direção? Não adianta a igreja ter cursos e mais cursos. Quando, na verdade, a pessoa sai daqui e ela entra num ambiente caseiro onde ela passa de segunda a sábado sem ver nada que se pareça com Deus. Nada que seja afeto a Deus. Não estou dizendo com isso, meus irmãos, que você vai transformar a sua casa numa igreja, porque a sua casa é a sua casa, ela não é uma igreja. A igreja é aqui. Lá é a sua casa. Mas o ambiente da sua casa deve ser um ambiente bem parecido com um ambiente de comunhão eclesiástica, um ambiente de comunhão no Espírito Santo, um ambiente onde pessoas se perdoam, onde pessoas erram, onde pessoas acertam, mas onde tudo está ligado a um relacionamento com Deus. Eu percebo, meus irmãos, que cada vez mais a igreja tenta criar mecanismos de educação para crianças e jovens, mas são mecanismos temporários, passageiros. As crianças estão lá agora na escola bíblica. Elas vão ficar ali 40, 50 minutos, vão ser educadas no Evangelho, vão receber uma boa aula, vão orar, mas elas vão sair daqui e vão embora para casa. E aí? A partir daí? Vão passar toda semana tendo contato com tudo que não presta. Não é verdade? Vão passar horas dentro de uma escola ouvindo. Antes ouvíamos só dos nossos colegas laterais, né? Hoje ouvimos até de professores. Um monte de baboseira, de bobagem. E aí, domingo que vem, elas vêm para cá numa espécie de descontaminação. Vêm para cá e só o que elas fazem é isso, descontaminar. Mas não existe uma preocupação, e aí uma preocupação da igreja, no sentido, por exemplo, pais que não são cristãos, de você ter até um certo alcance nessas crianças, para ainda que não sejam todos os dias, mas pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, elas voltarem a ter um certo contato com as Escrituras, não ficarem perdidas no meio de todo esse tremedal de lama que é essa sociedade. O que a igreja tem feito, meus irmãos, em relação a isso?
Até mesmo porque mesmo os pais cristãos, às vezes, não assumem a sua responsabilidade de constantemente estarem fazendo o quê? Apontando a direção do evangelho para os seus filhos. Se preocupam muito com o que meu filho vai ser na vida. Vai ser um advogado, vai ser um médico, vai ser um dentista, vai ser um militar, vai ser um policial, vai ser o quê na vida, né? Antes de se preocupar de que o meu filho ou a minha filha devem ser, em primeiro lugar, homens e mulheres de Deus. Como o próprio Senhor Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ser o maior advogado nesse país se a sua alma está no limbo? O que adianta ser um excelente médico se a sua alma está perdida? Quando olhamos para esse texto aqui, meus irmãos, em Josué, eu vou dizer uma coisa para vocês. Josué entrou numa furada sem tamanho. Porque Deus recolhe Moisés. É evidente que ele já vinha num processo de preparação, né? Preparação ministerial. Josué, junto com Caleb, já eram assim os jovens que estavam sendo preparados por Moisés. A gente vê isso lá no caso dos espias, né? Lembram lá dos espias? Foram os únicos que, quando voltaram, disseram, não, ó, lá tem gigantes, lá realmente eles são fortalecidos, lá tem uma cidade que tem umas muralhas lá gigantescas, vai ser difícil traspassar aquelas muralhas, mas ó, a gente vai entrar lá e vai arrebentar com tudo e conquistar tudo, enquanto os outros 10 diziam que não, Moisés, não leva a gente para lá não que a gente vai morrer, vai todo mundo morrer, melhor ficar aqui no deserto, não vamos entrar naquele lugar não. Então Josué e Caleb já eram homens extremamente preparados, tementes ao Senhor. E agora, então, Josué se vê diante de ser o líder de toda uma nação. E não só o líder, ele será o responsável por entrar na terra prometida, conquistar a terra prometida que estava nas mãos de outros povos, e depois de tudo isso, ainda ser o responsável por dividir as tribos, cada uma delas em sua própria terra. Fácil, né? Uma missão fácil. Não era uma missão fácil. O que Deus então faz e fala para Josué? Josué, você só tem uma única saída para ser bem-sucedido. Uma única saída. É estudar. Quer ser bem-sucedido no concurso público? Tem que estudar. Quer ser bem-sucedido com o Senhor? Tem que conhecer a sua palavra. Quem não conhece as Escrituras não se relaciona com Deus. Deus, então, no primeiro capítulo de Josué retrata que, olha, Deus me chamou e disse o que para mim, né? Ele não falou, seja só forte e corajoso. Seja só um bom líder, um bom general, vai lá, conquista todas as áreas, coloca o povo ali, distribui as terras, está tudo certo. Não. Deus falou, Josué, ser forte e corajoso não será suficiente para você ser bem-sucedido. Você precisa de 3 coisas para ser bem-sucedido. Primeiro, você precisa falar deste livro da lei para esse povo o tempo todo. É a primeira coisa. A segunda coisa que Deus vai falar com Josué é o quê? Que ele deve meditar na palavra dia e noite. Não é só igual a gente, né? 15 minutinhos da palavra, 30 minutinhos. Não. Meditar dia e noite. Em terceiro lugar, óbvio, não é só ficar na teoria, é praticar as Escrituras. Deus, então, ele dá a Josué, delega a Josué 3 funções que, na verdade, se resumem em uma, né? É respeitar a palavra do Senhor. Se você respeitar a minha palavra, você, Josué, será um homem bem-sucedido. Então, mas uma pergunta que eu faço para nós nesta manhã, né? O que Deus quer da sua igreja ou do seu povo em relação às nossas famílias? Lembra do que Josué fala lá no capítulo 24? Vocês estão servindo a outros deuses, se misturaram com os povos, vocês estão cheios de imagens de escultura na casa de vocês, mas eu e minha casa serviremos a Deus. Por que eu e minha casa serviremos a Deus? Porque Deus, quando me chamou lá no início, ele falou para mim. Falou o quê?
lê a minha palavra, medita dia e noite, obedeça e ande segundo os meus preceitos. Eu fiz tudo isso durante todos esses anos. E qual o resultado que eu tenho? Eu tenho uma esposa que serve ao Senhor, eu tenho filhos que servem ao Senhor, eu tenho toda uma família que serve ao Senhor. Aquilo que o Senhor me prometeu, Ele cumpriu. Eu fui bem-sucedido. Bem-sucedido em quê? Em entrar na terra, conquistar a terra? Em entrar na terra, conquistar a terra, dividir a terra, entregar cada porção a cada tribo? Não, muito pelo contrário. O meu bem-sucedido foi: eu e minha casa serviremos a Deus. E eu quero aqui pegar esses três textos aqui de Deus com Josué, da sua conversa com Josué, e falar sobre isso um pouco com os irmãos. Meu irmão e minha irmã, nós não podemos parar de falar das Escrituras. A gente às vezes fala tantas coisas, né? Talvez você não tenha tempo de sentar-se com a sua família durante a semana para um almoço, para um café da manhã, de repente nem para a ceia da noite, nem para o jantar, né? Talvez você tenha tempo por conta de trabalho, nem sempre todos se reúnem ao mesmo tempo. Mas acredito eu que pelo menos no almoço de sábado, ou, vamos lá, de domingo pelo menos, né, acredito que você consiga se reunir lá com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, né? Que belo momento, meus irmãos, de falar das Escrituras. Lembra qual é a ordem de Deus para Israel? Ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar, que ele não se desviará dele. Mas não é só isso. O que é ensinar ao teu filho o caminho que ele deve andar? É falar com ele enquanto você anda com ele, é falar ao acordar, é falar ao deitar, em todos os momentos, a conversa, o papo ser sobre as coisas de Deus. É verdade, meus irmãos, que em determinados momentos, né, nós estaremos falando de outros assuntos. Mas a grande maioria das vezes nós deixamos de lado falar das Escrituras. Nós somos semeadores, e aqui eu não estou falando só de pais em relação a filhos. Mas você é um cristão na sua casa, você é um crente na sua casa. Então você tem a oportunidade de ser um semeador na sua casa. Você tem a oportunidade de cultivar no coração daqueles que vivem com você as Escrituras de forma piedosa, de forma compassiva. Nós temos, meus irmãos, todos os dias a oportunidade de compartilharmos as Escrituras com pessoas da nossa casa. Porque, afinal de contas, quem nós somos? Somos os representantes de Cristo em nossas famílias. Deus nos delegou essa incumbência de manifestar a sua justiça e a sua misericórdia, a sua lei e o seu amor, a sua verdade e a sua beleza, a sua lealdade e o sacrifício e tudo mais que é importante na vida. E, meus irmãos, não tem jeito. Um lugar onde é cheio da palavra de Deus, um lugar onde o ambiente é formado por uma cosmovisão saudável e santa, o resultado será bem-sucedido. Não há um outro caminho, meus irmãos, do que falar das Escrituras, inculcar, internalizar em nossas famílias a afeição pelas coisas de Deus. Seja num marido, seja numa esposa, seja num filho, numa filha, numa mãe, num pai, a nossa base de convivência familiar, meus irmãos, é a palavra de Deus, mesmo que neste ambiente nem todos sejam cristãos. Quem trabalha, quem ainda trabalha aqui, né, já não se aposentou, eu tô doido para me aposentar, gente, mas não chega, falta muito tempo ainda. Mas quem trabalha todos os dias sabe o que eu vou falar agora, né? Os nossos ambientes de trabalho são ambientes tóxicos, né? São ambientes que o que a gente ouve de bobagem, não é verdade? Só um coração temente a Deus, só um coração afeto ao Senhor, só um coração que conhece as Escrituras, se relaciona com Deus, suporta
passar pelo que nós passamos de segunda a sexta-feira. Se não for pelas Escrituras, se não for através das Escrituras, nós não conseguimos. E, meus irmãos, é assim também nas nossas casas. Há hoje uma cultura de repaganização da cultura. Sabe o que é isso? Repaganização? Nós estamos vendo o paganismo voltar a aflorar de uma forma muito violenta contra o cristianismo. E isso, até certa medida, tem atingido as nossas famílias, tem atingido as nossas casas, meus irmãos. E era exatamente isso que Josué iria enfrentar em Canaã. Josué estava entrando numa terra com outros povos, o quê? Pagãos. Ele enfrentaria toda a paganização daquele lugar. E a ordem de Deus em Êxodo era o quê? Entra e mata todo mundo. Entra e destrói as nações que lá estão. Não os tomem por escravos, muito menos deem seus filhos ou filhas para se casarem com as filhas e filhos deles, porque se assim for, certamente vocês serão contaminados por aquele paganismo. E, meus irmãos, a cultura do paganismo já entrou em vários arraiais, em várias igrejas. Como eu costumo dizer, né? É só você dar uma passadinha de leve no Instagram e no YouTube, que você vai ver a paganização em cultos, você vai ver a paganização em eventos, em festas, em igrejas. Você vai ver toda uma cultura pagã adentrando com vestimentas de piedade, de misericórdia, de compaixão, quando tem ali por trás daquilo algo que é nocivo ao Evangelho, é nocivo aos nossos corações. Josué enfrentaria também isso, enfrentaria um povo pagão, uma cultura pagã naquele lugar, mas Deus disse o que para ele? Leia, não cesse de falar a respeito deste livro da lei. Porque quanto mais você fala de uma coisa, vão até chamar você, vão até dizer que você tem TDAH, né? Porque você só fala de aquilo, só fala daquilo, só fala daquilo, só fala daquilo, só fala daquilo, né? Vão até te chamar de autista se você não tiver cuidado, né? Porque só fala daquilo. É focal, né? O foco é aquilo. Não, o foco é nas Escrituras mesmo. E o nosso coração deve estar cheio da palavra de Deus. A nossa boca deve estar cheia da palavra de Deus. Mas não foi só isso que Deus disse a Josué. Deus disse, olha, para você falar da minha palavra o tempo todo, você precisa fazer o quê? Meditar nela dia e noite, né? Você precisa conhecer a minha palavra. Você precisa ter contato com a minha palavra. E aí, meus irmãos, entra algo chamado, que assim, muitos de nós não temos, né? Que é disciplina. E como disciplina é algo saudável. Disciplina, meus irmãos, é indispensável na leitura e na meditação das Escrituras. Nós jamais devemos nos afastar da palavra, porque não há nenhuma outra palavra, meus irmãos, que tenha poder de moldar o caráter de uma pessoa como a Bíblia. Não há nenhuma outra palavra capaz disso. Nós nos vemos diante hoje de uma educação formal que vai apresentar o quê? Vai apresentar uma cultura paganizada e que odeia o simples fato de você falar a respeito de Deus. Como consequência disso, vemos um mundo que é maligno, vemos um mundo idólatra, vemos um mundo que os níveis de violência e maldade se multiplicam assustadoramente. E tudo isso, meu irmão e minha irmã, você queira ou não, isso atinge a sua casa. Isso atinge a sua vida. Isso atinge o seu ambiente familiar. E aí, somente com o conhecimento da Escritura, somente com se relacionar com Deus através do meditar na sua palavra, é que nós seremos capazes de sermos ali forjados numa defesa da nossa fé.
numa defesa capaz de interromper, né, a ação dos dardos inflamados do maligno. Não se engane, meus irmãos. O próximo objetivo social é uma destruição da igreja. E já estamos vendo isso já correndo a passos largos. E não é questão de governo, não, tá? Isso é uma questão de sociedade. Sociedade. Não é governo, mas é sociedade. Tudo isso, então, meus irmãos, até certa medida, contamina as nossas famílias. E aí, só conhecendo a Deus, foi o que Deus falou para Josué: medita na minha palavra dia e noite, Josué, porque você vai entrar nessa terra e você vai enfrentar pessoas que vão vir contra você, no, entre aspas, no poder dos seus deuses, no poder do paganismo, no poder da sua cultura, no poder da sua sociedade. E somente através da minha palavra é que você, Josué, vai resistir a tudo isso. Somente através do poder da minha palavra você não será contaminado por essa cultura. Meus irmãos, não há outro caminho a percorrer. Ou buscamos conhecer o Senhor meditando na sua palavra com disciplina, de forma constante, para sermos capacitados todos os dias a respondermos às perguntas inerentes à nossa fé, ou então, como igreja, nós sucumbiremos diante dessa sociedade. E o pior, famílias serão destruídas. Famílias sucumbirão diante das doutrinas e das filosofias deste mundo. Terceiro lugar, meus irmãos, e último, Deus diz a Josué, mas não basta, Josué, você só ler, falar, meditar, né, dia e noite na minha palavra. Você também precisa fazer o quê? Executar. Você precisa andar também segundo a minha palavra. Eu avanço aqui alguns milhares de anos depois e me encontro lá com Tiago sentado na sua escrivaninha escrevendo a sua carta. E aí, quando o Tiago vai chegando perto do final da sua carta, ele diz assim, ó, meus irmãos, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Eu quero aqui abrir um parênteses, porque o espelho do tempo de Tiago não era como o nosso espelho de hoje, né? Que é aquele espelho que, às vezes, você se vê até mais bonito do que realmente é, né? Aquele espelho que todas as mães se lavam o rosto, se olha, vê se tem marca no rosto, né, para vir na igreja, não é? Não era dessa forma o espelho. Os espelhos daquele tempo, vou aqui fazer uma analogia, é como se você pegasse aquela sua panela de aço inox e pegasse o fundo dela e se olhasse. O que você vai ver? Vai ver o seu rosto ali perfeito? Não, você vai ver um borrão, né? Esse era o espelho daqueles tempos. Por isso que Tiago diz aqui, olha, se você apenas ler as Escrituras, se você apenas for um teórico da lei, mas não praticar as Escrituras, você será semelhante a um homem que olha lá para o fundo da panela de aço inox, vê lá um borrão, ele sai daqui a meia hora e nem lembra o que ele viu ali. Hoje, com esses espelhos que nós temos, você lembra do que você viu de manhã. Mas ali no contexto de Tiago, não. Ele não vai nem lembrar de como era a feição dele naquela hora da manhã, porque nem dava para ver muita coisa. Nem dava para enxergar muita coisa. Então ele diz que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece de sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando-a, será o quê? Feliz. Será bem-aventurado naquilo que fizer. Pergunto, o texto de Tiago é muito parecido com o que Deus falou com Josué. Porque Deus diz a Josué, fale da minha palavra o tempo todo, medita dia e noite na minha lei e pratica aquilo que você está estudando, pratica o que você fala. O que Tiago está dizendo é a mesmíssima coisa.
Leia, mas não somente leia. Fale da Escritura, mas não somente fale. Faça o quê? Pratique. Se você praticar, você será feliz. O que Deus falou para Josué? Josué, se você fizer essas 3 coisas, você será o quê? Bem-sucedido. Meus irmãos, é como uma equação matemática, onde 1 mais 1 dá 2, né? Não tem como dar 3. Você olha para as Escrituras como fonte de uma bem-aventurança futura. Você olha para as Escrituras como fonte de você ser uma pessoa bem-sucedida. E não é só ser bem-sucedida naquilo que você faz. Porque Deus nos concede sabedoria vinda do alto para executarmos, exercermos a nossa profissão, inclusive. Mas você ser bem-sucedido naquilo que se refere à defesa da sua fé. Um coração firme na rocha, um coração firme no Senhor. E isso, meus irmãos, nós precisamos para podermos ensinar aqueles que vivem conosco, aqueles que habitam dentro da nossa casa, aqueles que se reúnem conosco todos os dias, aqueles que estão mais próximos de nós. Eu aprendo para ensiná-los. Eu aprendo para conduzi-los. Eu aprendo para guiá-los. Eu aprendo para ser uma fonte de iluminação para essas pessoas que moram comigo, ou para colegas de trabalho, ou para pessoas na própria casa do Senhor. Mas isso tudo, meus irmãos, redunda em quê? Em ser bem-sucedido e bem-aventurado. Porque a palavra, meus irmãos, tem o poder de transformar corações. Nós só estamos aqui porque um dia ouvimos a palavra e ela transformou o nosso coração. Uma vida de conhecimento da palavra é uma vida que pratica a palavra. Porque a palavra é a nossa constituição. É a nossa lei maior, é a nossa regra de fé e prática. Ainda que sejamos limitados na obediência a toda esta palavra, nós temos meus irmãos, que já cumpriu ela por cada um de nós. As exigências das Escrituras não são pesadas, meus irmãos, muito pelo contrário. São conselhos diários que nós recebemos diretamente de Deus. Devem ser prazerosas para nós. Quando nós lemos as Escrituras, nós estamos ali num gabinete particular com Deus em nosso quarto. Nós estamos sendo orientados, aconselhados. Estamos sendo edificados pela palavra de Deus todos os dias quando nós abrimos as Escrituras. A palavra, meus irmãos, é como um farol que aponta a direção, que ilumina o caminho por onde nós podemos navegar. É um porto seguro onde nós podemos ancorar. Quando nós estamos passando por situações em nossas vidas e abrimos as Escrituras e começamos a ler os seus textos, e vemos ali o Espírito falando conosco, vemos Deus se manifestando para nós, meus irmãos, é fonte de alívio. É como um bálsamo que é derramado no nosso coração, de tal forma que nos sentimos lavados na presença do nosso Senhor. Nos sentimos encorajados, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos revigorados. Não é? Como as Escrituras nos ensinam, o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As Escrituras nos ensinam até isso, olha, não há dor que dure para sempre, e também não há alegria que dure para sempre. Porque nós vivemos dentro de um mundo mau, que jaz no maligno. E se nós não conhecemos as Escrituras, meus irmãos, nós vamos sofrer muito mais do que já sofremos conhecendo as Escrituras. Deus então termina a sua fala com Josué, dizendo a ele, Josué, não tem outra forma de você ser bem-sucedido, a não ser que você leia, medite e pratique a minha palavra. Quando olhamos para o final da jornada de Josué, meus irmãos, mesmo com todos os conflitos e desobediência do povo, Josué vai terminar o seu livro empenhado em continuar a servir ao Senhor, porque ele experimentou o poder de Deus através do conhecimento da sua palavra.
Josué experimentou um relacionamento com Deus. Josué experimentou os milagres do Senhor. Josué foi um homem que andou com Deus e Deus andou com ele. Pense só um minuto, meu irmão e minha irmã. Deus andando com seu povo. Deus andando com você. Deus se fazendo conhecido através da sua palavra. Deus nos indicando direção, caminho, guiando os nossos passos, iluminando as nossas vidas de tal forma que pode acontecer qualquer coisa, que nada nos abala, né? É por isso que eu gosto muito dos puritanos. Constantemente eles viajavam da Inglaterra para os Estados Unidos. Iam e voltavam. Em determinado dia, se eu não me engano, o personagem era John Wesley. John Wesley estava com aqueles homens no navio, vindo da Inglaterra para os Estados Unidos. E aí, então, eles pegaram uma tormenta no meio do caminho. Enquanto o John Wesley estava lá desesperado, se tremendo todo, dizendo, vamos morrer. Esse navio não vai suportar tamanha tormenta. Ele vai afundar, eu vou morrer, eu estou indo para a América para pregar o evangelho, eu estou indo à América para evangelizar, eu estou indo à América para ajudar. E eu vou morrer, Senhor, no meio do caminho. Os puritanos que cercavam John Wesley, sabe como eles estavam? Tranquilos, tranquilos. Estavam nem aí. O navio sacudia para um lado, sacudia para o outro. E o Wesley lá, né, procurando uma fralda para usar, enquanto os puritanos estavam ali, tranquilos. Quantas vezes, né, meus irmãos? Nós estamos na mesma situação. E ficamos como John Wesley, ficamos desesperados da nossa própria alma, né? Achando que é o fim de tudo, que acabou tudo, que agora não tem mais saída. Mas quando nós conhecemos o Senhor, quando nós servimos a Deus, não só sentando nos bancos das igrejas, trabalhando nas igrejas, não, quando nós servimos ao Senhor com o nosso tempo, abrindo tempo na nossa agenda para sentarmos e fazermos um gabinete com Deus todos os dias, lendo a sua palavra, orando, nós somos fortalecidos por sua palavra de tal forma que pode vir a tormenta que for, nós continuaremos da mesma forma. Sem sermos abalados. Eu quero terminar com agora as palavras do nosso Senhor. As palavras do próprio Jesus. Ele disse em Mateus 7 o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, corriam os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. E o que aconteceu com aquela casa? Ela caiu e foi grande a sua queda. Evidente, meus irmãos, e que pese a analogia, Jesus não está falando de casa. Jesus está falando de nós. Aquele que me ouve e cumpre a minha palavra, ele então é semelhante a um homem que edifica a sua casa com alicerces tipo uma rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, ele é um tolo, ele é um insensato, ele é um ignorante, porque ele alicerça a sua casa na areia. E, de forma certa, essa casa há de desabar. Assim é a nossa vida, meus irmãos. Se queremos uma família saudável, mas você não sabe. Na minha casa eu tenho pessoas que não são cristãs. Eu sei disso.
Na minha família também tem pessoas que não são cristãs. Quem não tem? Mas de que forma, então, chegar a essas pessoas? Qual deve ser o nosso comportamento diante destas pessoas? Como nos comportarmos em família, na presença destas pessoas? Praticando as Escrituras, sendo exemplos para essas pessoas, tendo sempre uma palavra que edifica, tendo sempre uma palavra amorosa, sem julgamento, sem uma repreensão quase violenta, né? Você sabe o que eu estou dizendo. Mas sempre compreendendo que enquanto aquela pessoa for uma ignorante em relação às Escrituras, enquanto ela não compreender o Evangelho, enquanto Deus não tocar naquele coração, não é você que vai tocar. Porque nós não temos o poder de tocar no coração de ninguém. Você pode ter a maior eloquência do mundo. Você pode ter até formação de coaching. Você vai falar. Aquela pessoa vai sair dali maravilhada, mas meia hora depois ela vai continuar nos seus delitos e nos seus pecados. Porque quem transforma é o Espírito Santo. Nós somos apenas veículos de Deus, mas veículos santos de Deus, que conhece a sua palavra, que medita na sua palavra, que anda na forma e de acordo com a sua palavra, para que sejamos verdadeiramente exemplos para essas vidas e que sejamos o mais próximo que elas possam estar da presença de Deus. Elas não conhecem a Deus, mas conhecem você. Elas não se relacionam com o Senhor, mas se relacionam com você. E você, eu, somos o quê? Representantes de Deus. E se de forma análoga formos de fato, verdadeiramente, esses representantes de Deus, elas se sentirão abraçadas, então, por essa representação de Deus, e quem sabe, então, o Espírito Santo ministre naquele coração a sua salvação. A gente canta, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia, né? Faça do meu coração sua casa, né? Esteja à vontade para entrar e nunca mais sair. Mas aí tu passa no portão daquela casa, né? Só ouve, desgraçado, miserável, por que você fez isso? Não é? Porque louvar é muito bonito. Mas cumprir, né, o que está ali é que é o complicado. O meu irmão, a minha irmã, a mensagem é: fale das Escrituras o tempo todo. Leia as Escrituras e todo o tempo que você tiver. Leia, leia, leia. Medite, pense. Faça como os bereanos, que era o povo que ouvia alguém pregar a palavra e julgava segundo a palavra. Não se alimente de qualquer comida. Busque alimento saudável para sua alma. E ande segundo aquilo que você fala, segundo aquilo que você lê. Ande desta forma e seja, na sua casa, a presença de Deus para a sua família. E aí, então, Deus vai te responder. Você será bem-sucedido. Ou como disse Tiago, você será um bem-aventurado. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta porção da tua palavra, Senhor. Ó Senhor, como queremos falar somente da tua palavra, meditar nela dia e noite, e ainda andarmos segundo ela nos ensina. Capacita-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, porque somos limitados. Somos dependentes completamente do agir do teu Espírito em nossos corações. Nos ajude, Senhor, nos oriente, guie os nossos passos. Nos momentos de tribulação, nos momentos de aborrecimento, que
o nosso linguajar, o nosso falar seja edificante e não judaizante. Que sejamos compassivos, que sejamos, Senhor, amorosos, que sejamos, Senhor, cheios da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu cuidado e do Teu amor. Assim te pedimos, ó Pai, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos dê mais 5 minutinhos, irmãos, por favor. Nós